Será, galera? Será que sai a primeira vitória do Sport hoje? Logo mais às 4 da tarde, na Ilha do Retiro, tem Sport Internacional pelo Brasileirão da Série A, 10ª rodada. O Sport vai fechando a casinha com 3 zagueiros. O Inter poupou 5 jogadores pensando na Libertadores no jogo da quarta-feira contra a equipe do Bahia. Prováveis escalações, onde você vai assistir o jogo, arbitragem, todos os detalhes, as novidades para você a partir de agora aqui no vídeo, hein? Grande domingão para você, tudo de bom, né? Espero que você tenha um dia espetacular, o torcedor do esporte, hein? Expectativa desse jogo logo mais contra a equipe do Internacional. O Inter não vem bem, né? Perdeu de goleada para a equipe do Botafogo por 4-0. Na última rodada empatou em casa com o time do Mirassol. Aliás, o Mirassol meteu 2-0 no São Paulo ontem e é o adversário do Sport na próxima rodada, depois desse jogo contra o Inter. Bom, a gente vai falar aqui tudo porque, novamente, o Antônio Oliveira, o técnico do Sport, vai com 3 zagueiros. E, a princípio, o Lucas Cunha, o Antônio Carlos e o Chico na zaga. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Atenção, pessoal de Recife, região metropolitana, né? A Globo vai transmitir o jogo na TV aberta às 4 da tarde, então a gente vai ter Esporte e Internacional para Recife esse jogo, tá? Então, para você que está em Recife, região metropolitana, acho que interior do estado também vai passar, né? Mas também passa no Premiere, tá? Esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone e seu celular para ele e aposte a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, hein? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir. Aliás, hoje é um domingão, um dia de você se divertir. Tem muitos jogos, né? Então, Bet Nacional, ó, mas é pra se divertir, tô falando aqui, hein? Bom, em relação à questão do time, do esporte, caramba, eu não gosto, não sei porquê. Tem jogo que dá pra você jogar com 3 zagueiros, mas tem jogo que não dá, cara. Esse jogo contra o Internacional, pra mim é jogo pro esporte ir pra dentro, pra buscar o resultado mais agudo possível, mais vertical, mais pra dentro, enfim. Mas o time do esporte deve ir mesmo com o Lucas Cunha, o Antônio Carlos e o Chico. Será que não vai sair essa vitória do esporte? Será, galera? Bom, vamos lá. A provável escalação do time do esporte tem dúvida na lateral direita, tá, galera? Ou na lateral esquerda, você escolhe. Mas vamos lá. Kaique França vai ser o goleiro. Já falei aqui que eu colocaria o Thiago Couto. Vamos lá. Kaique França, os 3 zagueiros. Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico. Aí Hereda na direita, o Igor Cariús. Na esquerda, Igor Cariús ou Dalbert. São as dúvidas do técnico Antônio Oliveira. Rivera, o Cristian Rivera, o Zé Lucas e o Lucas Lima. E na frente, o Barleta e o Pablo. Pelo menos o Carlos Alberto não vai dessa vez, né? Técnico Antônio Oliveira. Tava vendo aqui o time do Internacional, tá cheio de dúvidas também, mas tem 5 jogadores que não estão atuando no Internacional. Eu já até fiz um vídeo ontem à noite sobre esses jogadores, né? Estão fora da partida, titulares, hein? O zagueiro Vitão, os volantes Bruno Henrique e Fernando, o meia Alan Patrick e o atacante Wesley, além do Vitor Gabriel, que sofreu contusão no jogo passado contra o Maracanã pela Copa do Brasil, e parece que é uma contusão um pouco séria, hein? Não sei se é ligamento, mas ele também está fora, porque força de contrato ele não pode atuar contra a equipe do esporte, já que ele é jogador que pertence à equipe do esporte. Mas vamos lá. O time do Internacional, provável escalação. O Anthony, Aguirre Natan, Rogel, Juninho e Ramon, Ronaldo, Thiago Maia e Oscar Romero, o Bruno Tabata, Ricardo Matias Oluca e Gustavo Prado. O técnico é Roger Machado. Eu estava vendo aqui alguns confrontos, não sei se estão certo aqui
Total de confrontos 43, galera. Em casa, tá? Em casa. O Sport tem 6 empates, 7 vitórias e 9 derrotas. Em casa, tá? E o Internacional em casa tem 10 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Então, no total, o Internacional tem 19 vitórias. O Sport tem 10 vitórias e são 14 empates. É o que está trazendo aqui o site do Terra, tá? O site do Terra está trazendo esses dados aqui. E a arbitragem, galera? Arbitragem nova aí, hein? David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Assistente Bruno Bosquilha, do Paraná. E Douglas Pagum, do Espírito Santo. O VAR é Liberty Estevam da Silva, de São Paulo. Bom, deixa eu só falar algumas coisas aqui sobre esse time do Sport com essa formação. Primeiro é o seguinte, galera. São 9 jogos, nenhuma vitória. Tava ruim com o Pepa, tava ruim, mas piorou com o Antônio Oliveira, porque o que o Pepa tinha que ajustar no time era só manter uma formação, dar sequência ao jogo, fazer o time ter uma trocação boa, uma transição. Antônio Oliveira acabou com tudo, meu amigo. Complicou o sistema defensivo, meio campo e ataque, mexeu em tudo. E aí desandou nos 2 jogos, tomou 4 da equipe do Cruzeiro em casa e tomou 2 do Ceará. E esse jogo contra o Internacional, estou colocando aqui na tarja aqui, ó. Hoje sai a primeira vitória do Sport. Eu queria que você respondesse aqui. Queria que você fosse aqui e respondesse. Vai sair, Roberto, ou não vai sair? Vai sair por quê e não vai sair por quê? O jogo é às 4 da tarde, tá? Na ilha. Aliás, eu botei 5 aqui, né? 4 horas da tarde, tá, galera? Deixa eu só tirar essa tarja. Será que dá pra corrigir aqui? Dá não, né? Então fica assim mesmo. Mas é 4 horas da tarde, tá bom? O jogo não é 5 não, tá escrito 5 aqui, 17 horas, o pessoal da produção errou aqui. É 4 horas da tarde, só para corrigir. Então, galera, o Sport, na minha opinião, precisa ter uma atitude, mas sem aquela coisa de correr o risco, ou seja, sem ser um time que vá para o ataque todo desordenado. O Sport não tem uma transição organizada. Não tem esquema. A verdade é essa, não tem esquema. Por exemplo, às vezes o Cristian Rivera sai muito, às vezes o Zé Lucas sai muito, os 2 laterais sobem, geralmente do lado direito é que está acontecendo os cruzamentos. Aliás, o Sport está tomando gol de cruzamento, cruzou na área, é gol. E chutou para o gol, é gol. É um negócio triste realmente, mas acredito eu que durante a semana o treinador Antônio Oliveira deve ter visto isso, né? Posicionamento do sistema defensivo. O cara com 3 zagueiros não pode ficar sem um jogador de sobra, tá? Quando joga com 3 zagueiros, tem um cara de sobra. E no jogo passado contra o Ceará, o Galeno ficou livre para fazer o gol. Não tinha ninguém para marcar. E se tem 3 zagueiros, cara, alguém tem que dar o primeiro bote, mas alguém tem que ficar na sobra. De um lado e do outro. Libera um pouco os alas, né? Tanto o Hereda, se for, o Icarius e o Dalbert, libera, mas tem cobertura pelo lado direito. E os volantes não podem ir juntos. Se você tem 2 volantes, você tem que ter um pouco mais de contenção, o outro com um pouco mais de liberdade. Aí muita gente está perguntando, não, e o Sérgio Oliveira? Eu não sei, cara, como é que tá a situação do Sérgio Oliveira, porque toda hora fala racha, fala briga, fala que tem rusga no elenco. Enfim, na verdade o que a gente vê hoje é o time do Sport sem um conjunto, sendo o time todo espalhado, não tem compactação do sistema de defesa, meio campo e ataque. Você tem que ter as suas linhas. Se você sobe as linhas, você sobe todas. Se você baixa as linhas, você baixa todas. Mas não vejo o Sport ter briga por espaço, aquele jogo brigado realmente, né? 2, 3 em cima, marcação cerrada, sem deixar respirar. O Sport não tem isso. E isso aí também pesa para o condicionamento físico do atleta. Porque você tem que ter uma entrega boa no jogo, mas também tem que saber até quando você vai, até onde dá você aguentar um jogo com linhas altas, para você ter aquela marcação eficiente, para não deixar o sistema de defesa sair tocando essa bola, armando jogada pelo meio. Você tem que chegar, você tem que entrar brigando para aquele espaço e brigando pela bola. Mas não vejo isso no Sport. Vamos aguardar para ver se realmente essa partida de logo mais
A gente está nesse período de chuva, caramba, ontem, madrugada, tudo chovendo, né? Então a gente vai ficar no aguardo aí para ver como é que tá logo mais a Ilha do Retiro para esse jogo de 4 horas da tarde. Lembrando, é 4 horas. Tava vendo aqui que o Sport já tinha vendido até ontem, deixa eu ver quantos ingressos. Mais de 18 mil ingressos já tinham vendidos, né? Então, ontem, tá, galera? O Sport ainda estava no aguardo, na expectativa de ter casa cheia na ilha logo mais. Vamos lá, torcedor do Leão. Vamos ver se sai essa primeira vitória. Ó. Like, joinha, like, joinha, gostei. Marca seus amigos, compartilha o vídeo com todo mundo, dá moral pra gente, valeu? Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom domingo pra todo mundo. Tchau.